Senhor Presidente da República, Excelência, Senhor Presidente da Assembleia da República, a quem felicito pela sua expressiva reeleição, Senhor Presidente do Supremo Tribunal de Justiça e do Tribunal de Contas, Senhores líderes parlamentares, Senhoras Procuradora-Geral da República e Provedora de Justiça, Senhor Presidente do Governo Regional da Madeira, Senhores Conselheiros de Estado, Senhores Chefes de Estado-Maior da Armada, do Exército e da Força Aérea, em quem saúdo as nossas Forças Armadas, Senhoras e Senhores Deputados, demais autoridades civis, militares e diplomáticas, minhas senhoras e meus senhores, caras e caros colegas do Governo. 4 anos envolvidos, reunimos-nos novamente nesta sala para a tomada de posse de um novo Governo. O cenário é exatamente o mesmo, a ocasião é igualmente solene, o juramento que prestamos reveste idêntica seriedade, mas o país que assumimos agora a responsabilidade de governar é já bem diferente. Portugal voltou a crescer acima da média europeia. Alcançamos os déficits mais baixos da nossa democracia. Recuperamos a credibilidade internacional na capacidade de honrar a redução da dívida pública portuguesa. E reforçamos, em mais 22 anos, a sustentabilidade do sistema de segurança social. A normalidade constitucional foi retomada. A tranquilidade foi devolvida ao cotidiano das portuguesas e dos portugueses, com a recuperação de direitos, salários, pensões e prestações sociais. A estabilidade regressou ao sistema financeiro e as empresas alcançaram maior autonomia. Foi o conjunto destes fatores que devolveu a confiança necessária a um círculo virtuoso de forte investimento, o qual nos permitiu cumprir o triplo objetivo de mais crescimento, melhor emprego, maior igualdade, com contas certas. A taxa de desemprego caiu para quase metade. 92% dos novos contratos de trabalho não são a prazo. O rendimento salarial médio cresceu 9%. Meio milhão de portugueses libertaram-se do risco de pobreza ou exclusão social e 600 mil passaram a ter, pela primeira vez, médico de família. Foram 4 anos de progresso continuado nas condições de vida dos portugueses. Das 700 mil famílias que passaram a beneficiar da tarifa social da eletricidade, às que, com filhos em idade escolar, poupam com a gratuitidade dos manuais, ou às que, em todo o país, têm hoje o novo passo social. E foram seguramente 4 anos de progresso para todas as famílias que, por eliminação da sobretaxa, pelo aumento do mínimo de sustentabilidade ou por uma mais justa repartição de escalões, pagam hoje menos 1.000 milhões de euros por ano de IRS. Portugal está melhor porque os portugueses vivem melhor. Mas mais importante ainda, Portugal está hoje melhor pelas sementes do futuro que estes 4 anos semearam. Com a inversão do saldo migratório, o ganho de cotas de mercado nas exportações, a diminuição do abandono escolar precoce, o aumento continuado de alunos inscritos no ensino superior, a duplicação do número de bolsas de doutoramento, o crescimento em 35% do investimento das empresas em investigação e desenvolvimento, a redução em 35% das pendências judiciais, um exigente roteiro para a neutralidade carbónica ou um ambicioso programa de investimentos públicos no valor global de 10 mil milhões de euros nos serviços públicos de saúde e educação, na conectividade digital, nas infraestruturas essenciais para termos um território mais coeso internamente e mais competitivo externamente. O país
é felizmente bem diferente do de há 4 anos e tem hoje condições para fazer ainda mais e melhor. Por isso, a governação é agora ainda mais exigente. Não se trata já só de consolidar o que já alcançamos, de garantir que não há retrocessos ou de prosseguir o caminho que abrimos, concretizando agora as reformas que iniciamos, da descentralização à reforma da floresta, ou desenvolvendo, como nos compete, as novas leis de bases da saúde ou da habitação. Hoje Portugal precisa de uma nova ambição e os portugueses exigem-nos que façamos ainda mais e melhor. Eu ouvi e não esqueço o que me disseram os cidadãos com que me encontrei nesta campanha eleitoral. Olhe pelo Serviço Nacional de Saúde. Precisamos de maior eficácia no combate à corrupção. Precisamos, não se esqueça, do interior. Lembre-se dos idosos. Não podemos estar 2 anos à espera que nos atribuam as pensões. E eu também não esqueço que estamos numa corrida contra relógio na prevenção dos incêndios florestais. Nem ignora a urgência de travar a sinistralidade rodoviária e todos os dias, todos temos de recordar as 25 mulheres assassinadas só este ano, vítimas da intolerável violência de género. Se há 4 anos a prioridade era virar a página da austeridade, agora temos de consolidar um percurso sustentável de prosperidade partilhada numa sociedade decente. Não basta crescer mais, temos de ter pelo menos uma década de convergência económica e social com a União Europeia. Não basta ter mais emprego, queremos melhor emprego, trabalho digno, salário justo para todos os trabalhadores. Não basta reduzir as desigualdades. Temos que o assumir com coragem e clareza, que erradicar a pobreza. Não basta controlar o déficit. Temos de reduzir a dívida pública nos próximos 4 anos para menos de 100% do produto interno bruto. Não basta dinamizar o diálogo social, a negociação coletiva ou a concertação social. Precisamos, em sede do Conselho Económico e Social, construir um verdadeiro pacto para o crescimento, com mais investimento, melhor conhecimento e maior rendimento. O 22º Governo Constitucional está, por isso, bem ciente, Sr. Presidente, da exigência acrescida e das responsabilidades reforçadas que assumimos, num quadro internacional que, como bem sublinhou, é bastante mais incerto do que há anos atrás. Mas o compromisso que selamos com os portugueses não está dependente de ciclos económicos. Este é um governo para os bons e para os maus momentos. Procuraremos, naturalmente, maximizar as oportunidades para termos mais crescimento, melhor emprego e maior igualdade, continuando com as contas certas. Mas também não viraremos as costas às dificuldades. E quanto maior for a tormenta, maior será a nossa determinação em ultrapassá-la. É assim, de plena consciência, que assumimos com total confiança a nossa missão, firmemente determinados a exercer o mandato de 4 anos que os portugueses nos conferiram para cumprir uma nova etapa da agenda para a década que iniciamos em 2015. Estamos aqui para dar o nosso melhor, para que em cada dia desta legislatura se reforce a esperança dos portugueses e a sua confiança no futuro de Portugal. Sr. Presidente da República, Excelência, dentro de dias, no local próprio, que é o plenário da Assembleia da República, apresentaremos e debateremos o programa do Governo nas diferentes áreas da governação. Mas faço questão de aqui e agora e perante Vossa Excelência recordar o compromisso fundamental de respondermos a 4 grandes desafios estratégicos que se nos apresentam, a começar pelo das alterações climáticas. Portugal foi o primeiro país, logo em 2016,
a comprometer-se com o objetivo de sermos neutros em emissões de gases com efeito de estufa em 2050. E fomos também o primeiro país a aprovar um roteiro para a neutralidade carbónica. As decisões tomadas em relação à produção de eletricidade por fontes renováveis na anterior legislatura, particularmente no que diz respeito à energia solar, permitiram-nos assumir o objetivo de acabar em Portugal com a produção de eletricidade a partir do carvão durante esta legislatura. Mas hoje estou em condições de poder anunciar que iremos mesmo antecipar o encerramento da central termoelétrica do Pego para o final de 2021 e que a produção da central de Sines cessará totalmente em setembro de 2023, garantidas condições de perfeita segurança de abastecimento após a conclusão das barragens do Alto Tâmega e de uma nova linha de alta tensão que abasteça o Algarve, já planeada e prevista concluir em meados de 2022, momento em que permitirá iniciar o encerramento faseado da central de Sines. Um segundo desafio estratégico centra-se na sustentabilidade demográfica. Num contexto de progressivo envelhecimento da sociedade e de baixo índice de natalidade, é preciso garantir aos jovens as condições de trabalho, habitação e de apoio às famílias, que lhes devolvam a liberdade de se autonomizarem e de poderem ter os filhos que realmente desejam. O combate à precariedade no trabalho, a conciliação da vida pessoal, familiar e profissional, a promoção do arrendamento acessível são prioridades a concretizar nesta legislatura, a par com as medidas de apoio à natalidade. Mas uma sociedade decente é uma sociedade que assenta na solidariedade de gerações. E queremos um país que seja para jovens e para idosos, para crianças e para as mulheres ou homens de meia idade. Por isso, os idosos têm de estar na primeira prioridade na erradicação da pobreza. Assim, quero aqui reafirmar o compromisso que repetidamente assumi na campanha eleitoral de, ao longo dos 4 anos da legislatura, elevar o complemento solidário social para idosos até ao limiar da pobreza, de modo a que nestes 4 anos, todos os idosos, qualquer que seja o valor da sua pensão, possam libertar-se da condição de pobreza. O terceiro desafio estratégico consiste na transição digital, que é um desafio e uma oportunidade transversal para o conjunto da sociedade, para as empresas e para a administração pública, exigindo que continuemos a apostar na qualificação, na investigação científica, na transferência do conhecimento para o tecido empresarial e no empreendedorismo, ao mesmo tempo que asseguramos uma transição inclusiva que não deixe ninguém para trás. Iremos, já no Orçamento de Estado para 2020, garantir a devolução integral aos centros de investigação do IVA que pagam na aquisição de equipamentos, materiais e serviços no quadro dos seus projetos de investigação, assim lhes permitindo aproveitar plenamente os fundos que lhes são disponibilizados. E ainda este ano iremos disponibilizar mais 200 milhões de euros aos centros tecnológicos, laboratórios colaborativos e centros de interface para programas mobilizadores de projetos de investigação e desenvolvimento com as empresas nos diferentes clusters da nossa economia. Como tenho repetido, as empresas que querem ser competitivas a exportar têm de ser competitivas a contratar recursos humanos qualificados, essenciais à melhoria da sua produtividade, indispensáveis à sua transição digital e essenciais para que Portugal não desperdice o enorme capital humano das novas gerações que as nossas famílias, o nosso sistema de ensino, as nossas universidades e politécnicos, os nossos centros de formação têm disponibilizado à sociedade portuguesa. A sociedade portuguesa tem de dirigir uma mensagem muito clara às novas gerações. A mensagem
de que vale a pena continuar a investirem na sua qualificação e que é em Portugal que podem realizar-se plenamente, seja do ponto de vista pessoal, seja do ponto de vista profissional. Por isso, convido os parceiros sociais para negociarmos em sede de concertação social e, sem prejuízo de um acordo global sobre política de rendimentos para a legislatura, um acordo específico que sirva de referência para a contratação coletiva e que preveja uma clara valorização salarial dos jovens qualificados, a exemplo, aliás, do que o Estado irá fazer com a sua carreira de técnicos superiores. Por fim, o quarto desafio estratégico que temos de vencer é o desafio das desigualdades. Sob diversos pontos de vista, o nosso país continua a ser profundamente desigual, seja no desequilíbrio evidente entre o litoral e o interior, seja nas persistentes desigualdades de género, seja na desproporção de rendimentos entre os que mais têm e os que mais necessitam. Temos ainda um longo caminho a percorrer, porventura nunca acabado, para reduzir as desigualdades. O salário mínimo continua a ter uma função social muito importante na erradicação da pobreza no trabalho e na redução das desigualdades, havendo toda a vantagem numa antevisão plurianual da sua evolução, de forma a abrir perspectivas de progresso social para os trabalhadores e um horizonte de previsibilidade para as empresas. Na anterior legislatura, o salário mínimo nacional teve um aumento de cerca de 20%. Ainda assim, todos temos consciência de que estamos ainda aquém do necessário para uma valorização justa do trabalho. Pelo que nesta legislatura devemos ter uma ambição de ir mais longe e de ter uma valorização superior do salário mínimo ao longo destes próximos 4 anos. Neste sentido, o salário mínimo deverá evoluir em cada ano, ouvidos os parceiros sociais, em função da dinâmica do emprego e do crescimento económico, mas nunca ignorando a função social que também desempenha. E por isso, sem prejuízo do diálogo social, o Governo expressa que, desde já, que tem o objetivo de atingir os 750 euros mensais de salário mínimo nacional em 2023. Deste modo, no conjunto destas duas legislaturas, o salário mínimo subirá de 505 para 750 euros, um aumento de cerca de 50%. O maior progresso de sempre na evolução da remuneração mínima no nosso país e o que mais nos aproxima da convergência com a média da União Europeia. Sr. Presidente da República, Excelência, foi para 4 anos que os portugueses elegeram as suas deputadas e os seus deputados e, consequentemente, é de 4 anos o mandato deste Governo. Durante estes 4 anos terão lugar várias eleições. Eleições regionais, eleições presidenciais e eleições autárquicas. Cada eleição, como Vossa Excelência bem disse, vale por si e nenhuma se substitui às demais ou altera o mandato conferido pelos portugueses à Assembleia da República. O Governo respeitará, como lhe compete, estritamente o seu dever de isenção eleitoral e não subordinará a sua ação aos calendários destas diferentes eleições. Mas, da mesma forma que não governaremos em função dos ciclos eleitorais, também não ficaremos condicionados na ação governativa pelos resultados eleitorais destas eleições. O país aprecia, tem apreciado e seguramente continuará a apreciar a boa cooperação institucional que soubemos estabelecer com o poder local, com as regiões autónomas, com o Poder Judicial, com a Assembleia da República e, muito em especial, com o Presidente da República. A posição deste Governo é e será, Sr. Presidente, exatamente a mesma
que aqui definia há 4 anos perante o seu antecessor e permite-me citar-me. A máxima lealdade e cooperação institucional com o Presidente da República no respeito escrupuloso pelas suas competências próprias. Foi assim com o anterior Presidente da República. Tem sido assim com Vossa Excelência. E assim será com o Presidente que vier a ser eleito ou reeleito em 2021. Os portugueses disseram nas urnas que querem estabilidade. E Portugal precisa de estabilidade. Estabilidade para atrair mais investimento que promova a produção nacional e crie mais e melhor emprego. Estabilidade para melhorar o rendimento das famílias e os proveitos das empresas. Estabilidade para executar o vasto programa de investimento público que está em curso. Estabilidade para prosseguir a melhoria da qualidade dos nossos serviços públicos. Estabilidade para continuarmos a garantir contas públicas sãs. Estabilidade para defender a credibilidade externa de Portugal. Estabilidade, enfim, para cumprirmos o programa do Governo. O claro reforço eleitoral em votos e mandatos do PS não dispensa o Governo do dever de promover o diálogo parlamentar e contribuir para a estabilidade no horizonte da legislatura. Do mesmo modo que a ausência de uma maioria absoluta impõe aos partidos que têm sido e que queremos que continuem a ser nossos parceiros o dever acrescido de contribuírem de modo construtivo para o sucesso deste diálogo ao longo de toda a legislatura. Em condições bem mais difíceis, nos últimos 4 anos, ficou provado que esse diálogo era possível, tendo assegurado 4 anos de estabilidade política, que foram decisivos para a melhoria da qualidade de vida dos portugueses, para o crescimento económico, a credibilidade externa e a consolidação das finanças públicas. Se então foi possível, por maioria de razão, agora também o deve ser. É certo que esta nova legislatura é diferente da última legislatura, mas, sobretudo, esta legislatura será seguramente ainda mais diferente das anteriores, porque o muro que foi derrubado em 2015 não será reconstruído, nem o anacrónico arco da governação será recuperado. O maior antídoto às derivadas populistas é uma democracia viva. E o que dá vida à democracia são alternativas claras. Por isso, Portugal, que precisa de uma democracia viva, deve ter um governo estável e uma oposição de direita que se constitua como alternativa. Nunca esquecendo, obviamente, que a democracia é o regime do compromisso e que este se impõe sempre que está em causa o superior interesse nacional. De resto, esta dinâmica de diálogo não se esgota nas paredes do Parlamento. Queremos estabelecer pontes com toda a sociedade, de forma transversal e alargada. Queremos manter um relacionamento permanente e profícuo com todos os parceiros sociais, com os criadores culturais, as empresas, as instituições da economia social e solidária, os centros de produção de conhecimento, as comunidades de portugueses na diáspora. E queremos ouvir o que os portugueses nos têm a dizer, conduzindo o rumo da governação a partir de um contacto próximo e direto com a sociedade civil. Por isso, iremos realizar regularmente conselhos de ministros descentralizados, à margem dos quais poderemos dialogar com proximidade com os atores regionais, ouvindo e esclarecendo, identificando problemas, definindo prioridades e procurando parcerias e procurando e encontrando soluções para os problemas de cada região. Em síntese, este será um governo de diálogo e cooperação institucional, aberto à sociedade e próximo dos portugueses. Senhor Presidente da República, Excelência, para finalizar, permita-me que deixe uma palavra de reconhecimento a todas e a todos, aqueles que hoje cessam funções governativas, bem como a todos os que exerceram funções no 21º Governo Constitucional. Foi uma honra poder contar convosco
e ter-vos ao meu lado nesta estimulante legislatura, que rompeu tabus e abriu novos horizontes de esperança. Quero, pois, nesta ocasião solene, agradecer o serviço que prestaram à causa pública e à forma como serviram Portugal e os portugueses. E quero agradecer ainda às mulheres e aos homens que aceitaram o meu convite para integrar o 22º Governo Constitucional. Não vos peço nada menos do que o vosso total empenho e uma apurada ética de serviço público. Temos grandes desafios pela frente e, nestes tempos exigentes, cabe-nos a responsabilidade de corresponder às elevadas expectativas que os portugueses em nós depositam. Perante as alterações climáticas, o risco do declínio demográfico, o imperativo da transformação digital ou a indignação face às desigualdades, não podemos baixar os braços. Seremos, pois, um governo combativo e inconformado, um governo de ação em prol de Portugal e dos portugueses. E há muito para fazer e o futuro não começa amanhã, o futuro é já agora, é já hoje. Por isso, mãos à obra. Muito obrigado.